Irmãos, quando Deus ele nos encontra, que a gente costuma, tem uma frase que é dita muito, quando nós aceitamos Jesus, mas na verdade, Jesus nos encontra e nós só correspondemos a esse encontro, né? Correspondemos a esse amor, somos tocados pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, através da pessoa de Jesus, da obra que Ele fez lá na cruz, e a partir daí nós respondemos a esse amor. E naquele momento que nós cremos na obra que Jesus fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados, nos reconciliando com o Pai, trazendo perdão para os nossos pecados, trazendo cura e principalmente tirando aquele espaço, aquela separação que havia até então, onde nós não conseguimos chegar até o Pai. Então, quando nós somos impactados por essas verdades e correspondemos a isso e declaramos sim, Jesus vem habitar em mim, vem habitar no meu coração, vem me dar uma nova vida, Ele de fato, naquele momento, Ele nos faz uma nova criatura. Cremos nisso? Ele nos faz novos, Ele nos dá uma nova vida. E isso é tão impactante, tão poderoso, que a palavra em Colossenses 1,13 diz que nós somos transportados de um império de trevas para um reino de luz. Claro que fisicamente, aos nossos olhos naturais, nós não conseguimos entender ou ver isso, ainda que muitas vezes nós sentimos no nosso próprio corpo o impacto do que é a vida de Jesus sobre nós. Mas a gente não consegue ter uma visão clara do que tudo isso significa. Mas o fato é, nós estávamos no império de trevas, éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, separados de Deus, condenados. O nosso futuro seria condenação e morte eterna. Mas a palavra fala em Colossenses que nós somos transportados, fomos tirados desse império e fomos colocados num outro reino, que a palavra chama de reino de luz, reino do Filho amado. Então nós agora estamos num outro reino, não estamos mais debaixo da condenação, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do diabo, não somos escravos do mundo, não somos escravos da nossa carne, não. Nós somos transportados e tudo se fez novo, nós recebemos uma nova vida. Quando nós entendemos isso, nós também, junto com esse transportar e esse entendimento que vem que somos uma nova criatura, nós começamos a entender que nós temos um chamado a partir daí. Nós não fomos simplesmente tirados de um império de trevas e colocados num reino de luz para estar. Pronto, bom, beleza, não está mais nas trevas, agora está na luz. Tá bem, é isso. Não é só isso, existe algo a mais. Existe um propósito da parte de Deus para que se cumpra nas nossas vidas. Em Romanos 8,30 diz que aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E quando a gente pensa em chamado, geralmente, a gente pensa em um trabalho a ser feito, ou a nossa participação no reino de Deus com alguma coisa, com alguma obra a ser feita. Pensamos nos dons que temos, nos talentos que temos e como aplicar esses talentos. Então, normalmente, vem essa conotação de chamado, é a primeira que aparece, né? E, eu sou chamado também, eu sou chamado para fazer o quê? Aonde precisam de mim? O que eu devo fazer? Como eu posso participar para que o reino de Deus se estenda? E também, sim, existe esse chamado. E esse chamado, ele é movido muito ou dirigido, né, pelo Espírito Santo totalmente, mas dependendo dos dons e dos talentos que Ele te dá, Ele te encaixa dentro do corpo de Cristo para a partir daí tu desempenhar o teu chamado. Mas existe um chamado anterior a esse. Existe um chamado que vem antes do
eu fazer algo para o reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje à noite. O nosso primeiro chamado, irmãos. Nós já falamos disso muitos aqui. E no passado talvez a gente falava mais ainda. Mas eu creio que é algo que Deus está restaurando nesses dias. O nosso primeiro chamado é para orar, adorar e ter comunhão com o Senhor. A gente pode chamar isso de um chamado tríplice, né? Feito de 3 partes. Somos chamados para orar, somos chamados para adorar e somos chamados para ter comunhão com o Senhor. Vocês percebem que o nosso primeiro chamado tem tudo a ver com o Senhor? Não é fazer para Ele, mas é estar com Ele. Quando nós oramos, estamos falando com o nosso Deus. Quando nós adoramos a Deus. E a terceira parte, então, seria ou é ter comunhão com o Senhor. Então, quando a gente ora e adora, a gente já acaba tendo nesse processo de comunhão. Mas o Senhor ainda quer nos levar para um lugar mais profundo de comunhão, de intimidade. E eu sei que nós já experimentamos muitos aqui, ou todos aqui já experimentaram algum nível. Todos nós experimentamos algum nível de comunhão com Deus. Mas o que o Senhor quer fazer nesses dias é nos levar para um nível mais profundo de comunhão. E para nós chegarmos lá, é necessário começarmos pela oração, adoração, e automaticamente a comunhão vai se seguir com o nosso Deus. E eu quero hoje falar, iniciar, eu dividi em 3 partes, ou em 2, não sei ainda, esse assunto, e eu quero hoje falar um pouquinho sobre oração. Afinal, quarta-feira a gente vai ter um encontro específico também de oração e adoração, mas eu quero hoje falar um pouquinho sobre a oração. E eu não sei como é para vocês, quando vem alguém aqui para falar sobre oração, às vezes, vou ser bem sincero com vocês, às vezes é um assunto maçante, é um assunto assim que, de novo falar sobre oração. Mas Deus tem feito algo no meu interior nos últimos tempos e tem me atraído e eu creio que tem vindo uma revelação um pouco diferente do que é essa oração, ou por que é tão necessário a gente orar. E em Lucas 18 tem um texto bem conhecido que Jesus fala a respeito de uma mulher. Ele usa o exemplo de uma mulher que tinha uma causa para ser julgada. Havia uma injustiça sendo feita contra ela e ela precisava que algum juiz julgasse essa causa. E no versículo 1 de Lucas 18 Lucas diz: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então nós vemos que o propósito da parábola que Jesus traz, dessa história que ele conta, o foco principal, a mensagem que ele quer deixar é da necessidade de orarmos sempre e não desanimar. Orar sempre e não desanimar. E aí ele conta a história de uma mulher que tem essa causa que precisa ser julgada. E ele diz que o juiz que julgava as causas era um juiz iníquo. Ele não temia a Deus e não respeitava nenhum homem. E diz que aquela mulher, ela não existiu. Ela foi uma vez, o juiz não atendeu, ela foi outra, o juiz não atendeu, foi se repetindo. E chegou no momento que o juiz disse assim: eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, mas porque essa mulher me importuna, eu vou julgar a causa dela. Porque ela já me encheu o suficiente, eu vou julgar a causa dela. E aí, no versículo 7, Jesus diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os prosperar, continuará fazendo-os esperar? Acaso o Senhor não fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Lembrem, o propósito da parábola foi ensinar aos discípulos a necessidade de orar sempre e não desanimar na oração. Porque é muito comum
nós começarmos, por exemplo, quarta-feira nós vamos ter um encontro de oração. Então é muito comum a gente começar um encontro de oração com um certo número de irmãos. E à medida que a gente vai andando, isso vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Isso é comum aqui para nós e em muitos lugares tem acontecido isso. Mas provavelmente é porque a gente não tem entendido exatamente o que é orar e por que orar. Porque é necessário orar. E interessante que Lucas, dirigido pelo Espírito Santo, no primeiro versículo que eu li, ele diz: essa história é sobre o dever de orar sempre. Quando nós somos feitos nova criatura, nós recebemos uma nova identidade. E faz parte dessa nova identidade a oração. Faz parte. Paulo, ele ensina a respeito de oração em Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E às vezes a gente pensa assim, o que é orar sem cessar? Bom, orar sem cessar é orar sempre. Eu não consigo orar sempre, então eu vou deixar esse versículo de lado, porque afinal de contas isso deve ser para alguém que é bem mais evoluído na vida espiritual do que eu, né? Mas não, Paulo estava dizendo: olha, nós precisamos ter um hábito de orar sempre, uma cultura de viver uma vida onde a oração faz parte dela. Nós, como cristãos, faz parte da nossa nova identidade, do DNA que está em nós, orar. Vocês já pararam para pensar se nós perdêssemos a voz, não conseguíssemos mais nos comunicar, falar uns com os outros, como será que seria isso? É quem gosta de falar muito. Talvez aqueles que gostam de falar muito iam sofrer ainda mais, mas como é não conseguir falar? A gente sabe que tem pessoas que são mudas e aprendem sinais, né? Mas já pensaram como seria difícil a gente não conseguir se comunicar? Agora pensem que quando nós recebemos a nossa nova identidade, foi colocada diante de nós a capacidade de nos comunicar com o nosso Deus. A capacidade de conversar com Ele, de falar com Ele, de interagir com Ele. E nós muitas vezes olhamos para a oração sempre como algo de uma comunicação só de uma via. Eu falo. E falo mais, e falo mais, e falo mais. Falo tudo que eu tenho que falar, eu olho no relógio e se passaram 2 minutos. Aí eu faço outra tentativa, como falo, e daí passa mais um minutinho. Não é assim que às vezes é o nosso relacionamento com a oração? Mas a oração não é só eu falar, a oração também é sobre Deus falar comigo. E às vezes a gente está tão apressado e não entende essa questão de interagir com Deus, de conversar com o nosso Pai, que a gente fala um monte de coisa, sai correndo e ele fica lá: bom, eu também gostaria de falar, posso tirar minha ficha? Né? Então eu creio que é um tempo, irmãos, onde o Senhor quer nos levar para um outro nível no que diz respeito à oração. Talvez a gente esteja num nível assim, que a oração é uma obrigação de todo cristão. Vocês já pensaram se a gente chegar num nível onde a gente vai poder dizer: eu tenho prazer em orar? Eu não vejo a hora. Eu gosto de fazer isso. Para mim ainda é uma luta. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer assim: orem como eu. Não. Eu tenho que crescer muito, muito nisso. Eu estou falando aqui a respeito do que Deus está ministrando no meu coração e dizendo para mim: Abel, tu precisa crescer. Tu precisa passar de fase. Tu precisa começar a orar para a oração com outros olhos. Tu precisa entender a oração melhor. Tu precisa crescer nisso. E é nesse sentido que eu quero trazer essa pequena meditação hoje para nós aqui. Então nós somos chamados a orar, somos chamados a crescer na oração, desafiados a crescer na oração, desafiados também em crescer
no que diz respeito ao entendimento sobre oração, crescer em apreciação, apreciar, orar. A Bárbara, que de vez em quando ela diz, outro dia acho que ela até ministrou aqui, ela diz assim, desde a minha adolescência eu gosto de orar, e ela gosta de orar mesmo. Às vezes ela começa a orar e eu esqueço da minha vez, né? Ela ora tudo, chega na minha vez, né? Brincadeira, tá? Mas eu admiro ela nisso, eu admiro mesmo. A Bárbara é uma mulher que ora, ela ora, também vai crescer muito ainda, vai passar de muitas fases ainda, mas ela nesse quesito ela está melhor do que eu, ela ora mais do que eu, ela entende a oração melhor do que eu. É isso, é assim, simples assim. Mas eu quero crescer nisso, irmãos, e o que eu quero nessa noite é trazer aqui é um chamado, um clamor para que todos nós pensemos nesse assunto. E talvez uma decisão que a gente precisa tomar. Eu também quero crescer nisso. Eu quero aprender a orar. Os discípulos não pediram para Jesus, ensina-nos a orar? Pediram, eles pediram para Jesus. Quando foi a última vez que eu pedi para Jesus, Jesus me ensina a orar? Eu acho que o Espírito Santo está pronto, tanto é que a palavra nos afirma que o próprio Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. E aí o Espírito Santo intercede por nós. Mas o Espírito Santo também quer nos ensinar a orar, eu não tenho dúvida disso. Então, eu penso que nós precisamos entrar nesse entendimento dessa necessidade, desse dever e dessa coisa boa que deve ser a oração, independente do tempo que nós estamos vivendo. Porque eu não sei como é para vocês, mas normalmente eu oro muito mais quando tem alguma coisa que precisa ser resolvida na minha vida. Aí eu oro, e peço. E muitas vezes eu me pego ensinando a Deus como Ele deveria fazer. Dificilmente Ele me atende daquele jeito, né? A gente às vezes diz assim, Deus, eu tenho essa situação, então faz assim. Se tu fizer dessa forma, vai acontecer aquilo, eu vou ficar feliz. Mas dificilmente Deus nos responde assim, porque os caminhos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos, e a forma de fazer de Deus é cheia de glória. Sempre Ele manifesta a glória dele para ser honrado, para ser adorado, para ser exaltado. Então, muitas vezes que a gente ora dizendo para Deus como fazer, Ele não vai nos responder daquele jeito. Talvez a gente até caia naquilo que Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, né? Quantas vezes a gente pede, está pedindo, até está orando, está pedindo para Deus, mas está pedindo mal, porque a gente está pensando nas nossas necessidades próprias, em vez de olhar primeiro para o Senhor e para quem Ele é. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo à nossa volta, e aí acaba pedindo errado mesmo, né? Teve uma ocasião bem interessante, porque normalmente quando a gente convida assim, uma turma para um almoço, é ligeirinho para ter uma pequena multidão para almoçar, né? A gente convida para fazer uma coisa legal, fazer um piquenique, fazer um passeio, legal, logo a gente junta uma turma, convida para orar, aí já é um negócio mais complicado. Eu não estou falando de vocês, eu estou me incluindo nisso. Né? E porque às vezes a gente gosta de orar quando a gente está legal, quando a gente tem o que falar, ou que a gente tem o que agradecer, ou que a gente tem o que pedir, e às vezes a gente está seco, parece que não tem nem palavra para orar. E uma coisa que Deus tem me desafiado nesse sentido é, às vezes, eu já disse para Deus, eu sei que eu preciso orar, mas não tenho nada para dizer. E outro dia me veio uma impressão do Espírito Santo me dizendo assim, mas não é para falar nada. Fica na presença do Senhor. Fica na presença dele, não fala. Não tem o que falar? Não fala. Melhor não falar do que falar bobagem, né? Então, pelo menos te dispõe aquele momento, te dispõe daquele tempo de estar com o Senhor, desejando estar com Ele. Porque às vezes a gente tem essa atitude de legal, vamos orar, um tempo apropriado para orar. Mas teve uma ocasião na vida de Jesus
onde ele estava num jardim chamado Getsemane, e ele realmente ele estava ali atribulado, angustiado, e precisando orar, precisando falar com o Pai. Ele clamou ao Pai que, se possível, passasse nele o que ele teria que passar em seguida na sua vida, que seria a crucificação e a morte. Mas ele disse para o Pai também que ele queria mesmo que fosse feita a vontade do Pai. Aí Jesus ele levanta daquele lugar de sofrimento e de dor, porque naquele lugar de oração que Jesus estava ali, naquele momento, ele estava sofrendo. Eu creio que teve muitos outros momentos, porque a palavra ela mostra nos evangelhos muitas ocasiões onde Jesus se retirava para orar. Às vezes ele passava um dia inteiro curando pessoas, alimentando multidões, pregando, e à noite ele ia orar. Ou de madrugada ele ia orar. Os discípulos iam embora, quando ele mandou eles embora, de barco, e ele foi orar. Então eu creio que teve muitos momentos de alegria de Jesus na presença do Pai. Mas quando ele estava no Getsemane, era um momento de tristeza e de dor. Jesus se levanta naquele momento e vai ver, ele tinha pedido para os discípulos orarem, e quando ele chega onde estavam lá os discípulos, eles estavam dormindo. E a palavra fala em Lucas 22, 45 e 46, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou eles dormindo, dominados pela tristeza. Então eu fico imaginando que o ambiente era tão pesado que Jesus estava ali com uma angústia tão grande que os discípulos foram impactados por aquilo. E o que aconteceu com eles? Veio o sono e eles dormiram. E aí Jesus disse para eles assim: por que estão dormindo? Por que estão dormindo? E ele continua dizendo: levantem-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. No texto paralelo de Mateus 26, 41, Mateus registra algo, vai um pouquinho além. Ele diz que Jesus disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. E ele continua: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha aí, um grande motivo para nós orarmos. O nosso espírito está pronto, está resolvido com Deus. Nós somos plenos no nosso espírito, mas existe algo em nós que é a carne, e a carne é fraca. Então a oração ela faz com que aquele processo de mortificação da carne também aconteça, que Paulo nos ensina, né? Então nós precisamos, eu creio que Deus está nos chamando de volta para o nosso chamado original: oração, adoração e comunhão com Ele. Sabe por quê? Porque a partir disso todas as outras coisas acontecem. Não é assim na prática. Como é que é na tua vida? Tu já te pegou fazendo muitas coisas para Deus e daqui a pouco está assim esgotado? Sim ou não? Nesse tempo que tu fez muitas coisas para Deus, chegou no momento que tu estava esgotado, quanto tempo tu orava? Já parou para pensar? Se medir o tempo de oração com o tempo de trabalho, qual ganhava? Normalmente a gente se ocupa tanto que o mais importante fica. Não é assim? Diz a história que Martinho Lutero, ele, dependendo da agenda do dia, ele orava mais ou orava menos. Então, se a agenda estivesse muito cheia, ele orava mais. Ele gastava mais tempo pela manhã orando, às vezes ele orava horas, porque a agenda dele estava cheia. Por quê? Porque ele precisava, ele entendia, ele tinha a compreensão de que o tempo dele com o Pai iria preparar ele para a agenda que viria se seguir no dia. Talvez ele não cumprisse toda a agenda do dia, mas a agenda com o Pai estava cumprida. Então, isso tem me desafiado muito, irmãos. Porque quando a gente fala de chamada, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, eu funciono muito assim: o que nós vamos fazer agora? O que nós precisamos fazer? Onde nós podemos atuar como igreja? Mas o desafio hoje tem sido, tem vindo para mim: nós precisamos voltar a ter esse tempo com o nosso Deus e oração, orar individualmente e orar coletivamente. É isso que nós vamos fazer na quarta-feira. E a partir daí todas as coisas vão acontecer.
Então, as novas criaturas que somos têm uma nova natureza totalmente diferente da antiga, e parte dessa nova natureza é a habilidade de orar. Eu li um depoimento sobre um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer. E o depoimento sobre ele é que era um homem que gastava muito tempo em oração. E um dia ele foi entrevistado e um curioso lá pergunta para ele: pastor, por que tu gasta tanto tempo orando? E a resposta dele foi: porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Simples assim. Eu oro porque eu sou cristão. Se a gente parar para pensar, nós como cristãos, nós recebemos essa habilidade por causa do nosso novo nascimento e do Espírito Santo que está em nós. Nós recebemos essa habilidade de orar e de nos comunicar com Deus. E nós como cristãos muitas vezes não aproveitamos isso. Se a gente olhar um pouquinho para o lado e olhar para os muçulmanos, aqueles muçulmanos, assim, a grande maioria deles, porque de uma certa forma eles são mais fiéis do que nós cristãos, no entendimento deles ao Deus deles, né? Mas esses caras, eles não importa o que eles estão fazendo, eles têm 5 horários durante o dia que eles param o que estão fazendo, eles pegam um tapetinho, colocam no chão, virado em direção à Meca, se ajoelham e oram. Fazem as suas orações, suas rezas ali, talvez algumas coisas decoradas já, que eles repetem sempre, mas não importa, eles tiram aquele tempo para orar. Isso me desafia, sabe? Porque às vezes a gente passa um dia inteiro correndo para lá e para cá, fazendo um monte de coisa, pensando um monte de coisa, passou o dia, daí chega na noite, a gente consegue fazer aquela oração de travesseiro, né? E ora assim, nem verbalmente, a gente ora na mente, que não tem nada de errado, porque Deus também ouve essa oração, né? Mas às vezes a gente quer orar e na segunda frase o sono já bate, a gente não consegue mais orar, né? Então é um desafio. Eu creio que é um grande desafio. Mas se o Senhor nos desafia, é porque Ele tem a provisão para nos levar a vencer esse desafio também. Eu creio nisso. E um último texto, um texto bem conhecido. O Davi falou um negócio aqui antes, acho que foi numa oração que ele fez, e ele diz: tu é Deus que coloca as coisas em ordem. Vocês concordam com o Davi? Sim ou não? Realmente nós temos um Deus que coloca as coisas em ordem. Ele vê as injustiças e traz a justiça. Ele vê a desordem e traz a ordem. Mas sabe o que acontece? Deus, ele é soberano e ele é totalmente suficiente para fazer quando quiser, como quiser e onde quiser. Ponto. Mas Deus, ele escolheu, ele decidiu contar com as nossas orações para colocar muitas coisas em ordem. Isso é uma coisa que tem me desafiado muito, irmãos. Porque às vezes a gente entra naquela assim, Deus vai fazer quando Ele quer. Mas às vezes Deus está esperando a gente pedir para fazer. Às vezes Deus está esperando a gente citar uma injustiça que está acontecendo ou na nossa vida, ou nos nossos relacionamentos, ou na nossa nação. Olha quanta injustiça que tem acontecido por aí. E às vezes a gente olha lá, eu não olho faz muito tempo, mas a gente olha o noticiário e fica indignado com aquele noticiário, né? E causa mal-estar, causa rancor, causa ira, mas o que a gente não faz é orar, interceder, para que Deus traga a justiça dele sobre aquela situação específica. Então Deus, Ele quer colocar todas as coisas em ordem, e vai colocar todas as coisas em ordem. Ele vai colocar. E está chegando no dia que Ele vai colocar tudo em ordem, em ordem mesmo, quando Jesus vai vir e vai estabelecer o reino físico de Deus aqui na terra. Mas até lá, o que o Senhor quer é que a gente
participe, coopere, para que as coisas sejam colocadas em ordem. Isso não é se achar assim, como se nós tivéssemos uma autossuficiência, bem pelo contrário. Vai ter coisas que mesmo que a gente não pedir, Deus vai fazer, mas tem coisas, parece que Ele espera que a gente peça. Talvez pelo anseio que Ele tem de ter relacionamento conosco. Às vezes algumas coisas ficam ruins para que a gente tire tempo para estar com Deus, para falar sobre aquelas coisas ruins. E aí Ele vem e coloca aquilo em ordem. E um texto de 2 Crônicas 7,14 fala bem sobre isso. Olha só que Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora olha como começa o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Dá a impressão de que se o povo não se humilhar e não orar, Deus não vai fazer. E eu acho que não é uma impressão, acho que é isso que Deus estava falando aqui mesmo. Olha, vocês precisam se humilhar, precisam orar, e eu vou ouvir dos céus e vou sarar a terra de vocês, vou curar a terra de vocês. Mas, se não houver um se humilhar em orar, será que Deus vai fazer? Quanta coisa a gente fica patinando. Parece que não sai daquilo ali nunca, parece que não consegue vencer nunca, parece que não consegue progredir em determinada situação nunca. Mas talvez também a gente não ore sobre isso. Talvez a gente não coloca Deus ao par disso. Não que Ele não saiba, claro que Ele sabe. Mas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aí eu vou fazer. Então, irmãos, eu queria deixar isso como essa palavra hoje à noite contigo. Numa outra ocasião a gente vai falar um pouquinho sobre adoração e sobre comunhão com Deus. E lógico, né, que isso aqui é só umas pinceladas sobre oração, porque oração é um assunto muito profundo. E eu acho que não basta, não adianta a gente ficar falando sobre oração. A gente precisa praticar a oração. Essa que é a verdade. Senão a gente pode fazer estudos e mais estudos e pesquisas e escolas e conferências, sei lá, pode fazer tanta coisa. Mas a gente precisa, na verdade, praticar a oração. É isso que a gente precisa. Amém? E eu queria te convidar agora para a gente ter um tempinho fazendo isso. Tá? Por alguns minutos quero pedir para os guris aqui do louvor nos ajudar. E eu quero usar como base para a gente orar justamente esse texto que a gente acabou de ler de 2 Crônicas, porque eu creio que precisa haver da nossa parte um arrependimento nesse sentido também, né? Eu, tu, nós como igreja. Então a gente pode agora ter um tempinho, os guris vão nos ajudar aqui com a música, e eu quero orar junto com vocês a respeito desse assunto. E a minha oração, ela tem sido para que o Senhor nos ensine a orar e para que o Senhor, talvez, é como se tivesse que uma chave ser virada, né? Uma chave abrir um compartimento, para que a oração deixe de ser uma obrigação e passe a ser uma satisfação. E talvez a gente nunca vai ter a capacidade de nós gerarmos isso, mas o Espírito que está em nós, Ele não só pode, como Ele quer gerar isso. Amém? Tu crê nisso? Que o Espírito Santo pode aí no teu coração, no meu coração, tirar a obrigatoriedade e colocar a satisfação? E a gente acordar de manhã ou durante o dia, em vários momentos do dia, o Espírito Santo vem ali e tu sente aquele desejo de orar. Uma frase, 2 frases, 5 minutos, 3 minutos. Eu estou tentando recordar o nome de um homem que, falando sobre oração, e perguntaram para ele sobre a vida de oração dele, e ele disse assim: eu nunca faço orações que duram mais do que 5 minutos. Ou seja, orações curtas. Mas eu nunca fico mais do que 10 minutos sem orar.
Talvez isso seja alguma coisa parecido com o que Paulo estava dizendo, orar sem cessar. A prática dele era orar, orações curtas, mas orar sempre. Eu oro, as minhas orações não são mais do que 5, mas nunca fico 10 sem orar. Claro que eu não estou dizendo que a gente tem que agora fazer isso dessa forma, isso é o modelo correto, não. Cada um de nós é um filho amado com o qual Deus trabalha de uma forma diferente. Então, do jeito que Deus fala contigo, a questão é, vamos responder a isso? Amém?